Olá, amigos do canal Geomasa, como é que vocês estão? Adivinha o que estamos fazendo neste momento? Isto mesmo, aquela aula de geografia diária, fundamental. Afinal de contas, como eu já disse, este chama-se canal Geomasa. Portanto, é necessário que diariamente a gente tenha uma aula de geografia. E hoje especial, porque vamos encerrar o estado do Amazonas. Depois de uma série de 14 aulas, nós estamos encerrando a nossa terceira unidade da federação, da região norte. Nós que fizemos Rondônia, Acre e vamos encerrar o Amazonas, e o quarto no geral. Tanto é que nós já fizemos o Paraná. Logo, as unidades da federação, a playlist, tem 75 aulas, com estas 76. Já do estado do Amazonas é a aula de número 14. E se você aguardou até agora, a próxima unidade da federação é ainda um estado da região norte, o estado de Roraima. E sobre o Amazonas, nós hoje vamos dar destaques às enchentes, terras indígenas, desmatamento, eleições e as alterações da Zona Franca de Manaus. Lembrando a vocês que este é aquela parte que faz parte, evidentemente, do encerramento e dos últimos acontecimentos, dos acontecimentos recentes. Portanto, são notícias que têm, no máximo, 5 anos, mas que a partir daí você, evidentemente, pode se atualizar pelo Jornal do Masa, que nós disponibilizamos aqui no canal. Bem, gente, vamos lá, já sentindo saudade do estado do Amazonas, analisar o que o texto tem para nós. Vamos lá, pessoal? Pois bem, gente, nós estamos observando um texto até em letras miúdas, para que a gente pudesse finalizar hoje com essa 14ª aula com o Gigante do Norte. Nós que anteriormente vimos uma série de acontecimentos em alternâncias de enchentes e períodos de estiagem prolongados desde 2010. Em janeiro e fevereiro de 2014, voltaram a ocorrer grandes cheias que atingem praticamente 1/3 dos municípios, deixando 66 mil pessoas desabrigadas. Em relação às terras indígenas, sempre um ponto polêmico na história do estado, ainda mais agora com o atual governo, mas já em 2 de abril de 2014, houve uma decisão polêmica. O Supremo Tribunal de Justiça, o famoso STJ, mantém a decisão da Justiça Federal do Amazonas, que reconhece pertencerem à União terras historicamente ocupadas por uma das maiores nações indígenas brasileiras, os Waimiri-Atuari. Pessoalmente, eu considero esse fato uma injustiça tremenda, até porque os indígenas, os nativos, são os primeiros ocupantes deste território. E o estado do Amazonas tem terras demais. Mas por quê? Por que eles ocuparam a terra dos índios Waimiri e Atuari? Porque elas foram desapropriadas pela União, sem, aliás, nenhum benefício para os índios Waimiri e Atuari, para a formação do lago da usina hidrelétrica de Balbina, a nordeste de Manaus. Este que é um dos grandes acidentes ecológicos da história do Brasil, já que o alagamento, ele simplesmente engoliu 2.750 quilômetros quadrados de floresta, sem que houvesse uma preparação. Mas vamos também falar sobre o desmatamento. Dados do Programa de Monitoramento de Desflorestamento na Amazônia Legal, o famoso PRODES, em que 2019 gerou tanta polêmica a ponto de ser demitido o presidente do INPE, Ricardo Galvão, quando ele simplesmente mostrava as verdades
de que o Brasil estava aumentando absurdamente o seu nível de desmatamento, mas há 5 anos, no passado, a situação era bem outra. O PRODES, mais uma vez, o Programa de Monitoramento do Desflorestamento na Amazônia Legal, os dados que foram divulgados em novembro de 2014 pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, indicam que no interano de 2013 a 2014, a taxa de desmatamento identificada por satélite no Amazonas diminuiu 20%, muito diferente do que vem ocorrendo agora, em que nós estamos batendo o recorde mês a mês de desmatamento e até estamos colhendo dissabores com nações estrangeiras, caso, por exemplo, mais notável da França. A área de corte raso passou de 583 quilômetros quadrados para 464. No período de 10 anos corridos, a taxa de desmatamento do estado do Amazonas diminuiu 62%, de 1.232 quilômetros quadrados em 2004 para 464 quilômetros quadrados em 2014. Mesmo assim, abaixo dos 83% em média de queda no desmatamento na Amazônia Legal. Mas como eu disse, gente, este era um período muito especial. O Brasil avançava no que tangia a política ambiental local e mundial. Hoje, colhemos os dissabores de um governo muito diferente de outrora. As eleições. José Melo, do PROS, é reeleito, isto em 2014, governador, ele que vai ter o primeiro mandato 2010 a 2014 e o segundo de 2014 a 2018. Ele vai vencer as eleições de 2014 no segundo turno, com 55,5% dos votos, ou aproximadamente 870 mil votos. E por fim, para encerrarmos o querido gigante do norte, cresce o faturamento industrial de Manaus. Percebam que em 2009 o faturamento era de praticamente 51 bilhões de reais. Ele aumentou mais de 50% em 4 anos, passando em 2013 para 83 bilhões e meio de reais. Em 2009, o destaque era a indústria eletroeletrônica, com 32,3%. Em 2013, ela teve um leve crescimento, passou a 34,3% do faturamento. Em 2009, 20,5% eram veículos de 2 rodas, basicamente as motocicletas. Houve uma queda para 16,7% 4 anos depois. Os produtos de informática cresceram significativamente, de 11,5% para 15,7%, com destaque, sobretudo, para os celulares. Bem, pessoal, ficamos por aqui com mais uma aula, a última, sobre o estado do Amazonas, na playlist Unidades da Federação, Região Norte, e a 14ª e última aula do estado do Amazonas. Até a próxima, quando nós começaremos Monte Verde, que quer dizer em português a expressão Roraima, da língua tupi-guarani falada pelos nativos antes da chegada dos portugueses. Fiquem bem, até a próxima, eu os encontro no estado de Roraima. Tchau, gente!